Queridos e queridos, sejam todos muito bem-vindos à nossa primeiríssima live aí, em parceria, a plataforma Conecta Gel, junto da AIO Estudos. Uma honra para mim estar tendo a oportunidade de estar aqui com todos vocês, uma honra para mim a AIO ter me feito o convite no ano de 2023 para trabalharmos juntos. Então vamos que vamos, porque o importante aqui dessa noite é, de fato, descobrir qual a importância da geografia para alavancar a sua nota, seja no Enem, seja em vestibulares tradicionais. Podem ser paulistas, mineiros, tá? Não importa. Mas como a prova do Enem é uma prova com grande adesão por parte do público, dos estudantes, é muito importante, então, sobretudo, falarmos principalmente aqui da prova do Enem. Queridões e queridonas, antes de tudo, me apresentar, eu sou Patrick Ritielli, eu sou professor de Geografia e Atualidades há 16 anos e fundador da plataforma Conecta Gel e também da metodologia Quadro em Rede, que a gente vai estar comentando um pouquinho aqui sobre. Vou estar apresentando isso para vocês. Então, para que você saiba um pouco sobre o professor Patrick, vamos lá rapidamente para um mini currículo aí desses 16 anos. Então, eu estou aqui acompanhado da Voz, que está aqui no estúdio comigo. A Voz vai colocar aí na sua tela uma imagem com um mini currículo. Queridos, o que acontece? 16 anos, então, literalmente na estrada, tá? Eu dei aula em todas as regiões dos interiores de Minas Gerais, Triângulo, sul de Minas, Zona da Mata, enfim. Só no norte de Minas que eu não tive prazer de dar aula, mas eu fiquei aí 12 anos na estrada desses 16. Além, obviamente, de dar aula em Belo Horizonte. Então, hoje eu posso ter a alegria de dizer que eu já passei pelas maiores instituições de ensino, não só de Minas ou Belo Horizonte, mas a nível Brasil. Alguns desses exemplos são Sistema Coque de Ensino, passei também pelo ESAG Medicina, ainda dou aula, trabalho no H+ Medicina e, a nível de colégio, já trabalhei no MAG, no Agustiniano, atualmente trabalho na rede agustiniana, mas no Colégio Santo Agostinho. Perfeito? Nesses 16 anos aí foram mais de 4.000 aprovados, tá? Sem, de maneira alguma, superestimar os dados, realmente. Então foram 16 anos aí com muitas aprovações, entre elas, obviamente, medicina. Perfeito? Então, esse sou eu, professor Patrick. Então, não caí de paraquedas aqui para vir te falar. Beleza? Então, vamos voltar aqui para mim agora, que você já conhece um pouco sobre o professor. Nossa live vai ser dividida em alguns blocos, tá? É muito importante que você entenda, de fato, a relevância de cada um desses blocos. Ao longo desses 16 anos de caminhada em sala de aula como professor titular, a gente vai observando algumas coisas, né? E a associação é algo muito forte e muito poderoso. Exemplo, existe um símbolo lá vinculado a uma área de risco, a uma área de perigo. E geralmente o vermelho é uma cor que te faz associar ali uma atenção, não é verdade? Correto? Então, intencionalmente aqui de vermelho para que você tenha atenção em mim. Percebendo isso, eu desenvolvi essa metodologia, o quadro em rede, fazendo associações diversas aqui no quadro. Perfeito? Porque o quadro,
o que é visível para você, a probabilidade de você absorver isso de maneira muito mais intensa é gigantesca, tá? Então, eu queria te apresentar aqui agora uma pessoa, vai estar passando aqui um depoimento rapidinho de um ex-aluno, um querido ex-aluno que estudou comigo e obteve a sua nota. Um dentre vários. Eu não ia pegar o depoimento de 4.000 alunos, então peguei o mais recente possível, tá? Que vai estar entrando agora na Universidade Federal, o curso dele já deve ter começado agora, inclusive essa semana. Então vou deixar aqui com vocês o nosso querido Geovani, para que você escute da boca dele qual a importância da geografia. O que a geografia representou para ele nessa caminhada rumo à aprovação. Bora lá! Quer garantir sua vaga, seja em medicina ou qualquer outro curso? Vem com o Conecta Gel, que é garantido. Meu nome é Giovanni Viana e estudei 1 ano com o Patrick pelo Conecta Gel. E olha só, aprovado em medicina na UFLA, Universidade Federal de Lavras. Muita gente não se preocupa tanto com geografia. Costuma dar mais atenção para a ciência da natureza, matemática, mas eu fiz diferente. Na última análise que eu fiz em relação ao Enem, eu percebi que nos últimos 6 anos, geografia foi uma das matérias que mais cai. Uma das que mais cai não, a que mais cai nas ciências humanas. E isso fez toda a diferença nos meus estudos, porque além de ser a que mais cai, é a que mais tem interdisciplina. O Conecta Gel tem uma metodologia chamada quadro em rede, e isso faz total diferença para qualquer aluno. O que consiste essa metodologia? Ele basicamente faz sempre relação entre um assunto e outro, como por exemplo, clima e vegetação de um local. Por conta dessa configuração que ele traz para a gente na sala, mostrando através de gráficos, de desenhos, ele torna a geografia muito mais fácil de compreender. E além disso, ele gera constantes revisões para sempre deixar bem fácil na mente para poder lembrar na hora da prova. Além do quadro em rede, ter como diferencial a própria didática do professor, as monitorias com ele mesmo, e além de, por exemplo, atualidades que ele traz para a gente, que faz toda a diferença, a gente também fala sobre temas que podem cair na redação e além da lista de exercícios pós-aula que, querendo ou não, é muito importante. Uma mensagem agora para um aprovado, para um futuro aprovado. A geografia faz toda a diferença. E o estudo dela com qualidade é o que vai garantir a sua vaga. Então, vem com a gente, você vai entrar na faculdade que deseja. Portanto, pessoal, é super possível ser aprovado usando a geografia ao seu favor. O Geovani, ele teve essa sacada de que a geografia, ela é muito importante. Então vamos agora focar aqui, de fato, no nosso primeiro bloco, os aspectos importantes da geografia para alavancar a sua nota, te fazendo ser aprovado nas mais diversas universidades federais do país. Galera, olha só, primeiro ponto importante. Pensando em Enem, redação e matemática têm um peso de fato diferenciado. Agora, você já percebeu que a grande parte dos estudantes, dos vestibulandos, os candidatos, eles acabam ignorando um pouco ciências humanas e acabam voltando a sua atenção para onde? Ciências da natureza,
química, física, biologia. E se eu te disser o seguinte, um aninho que você se dedicar às ciências humanas, com toda certeza, você vai ter uma nota 40 a mais no Enem. Mas é uma mazela, é um problema nacional, uma dificuldade por parte dos alunos, tá? O que é natural, biologia, química e física. Em um ano, se você se concentra só em ciências da natureza e esquece ciências humanas, você vai conseguir uma pontuação, você que está saindo do zero, algo em torno de 34 acertos. Ciências humanas você já consegue 40 acertos. E tem o mesmo peso. Entenderam? Então, Patrick, mas você está falando de ciências humanas e a geografia? O que a geografia tem a ver? Pessoal, a AIO é uma plataforma completamente diferenciada que trabalha com inteligência artificial. Inteligência artificial essa, obviamente, que faz um levantamento de dados. Nos últimos 7 anos de prova do Enem, 40% das questões na prova de ciências humanas eram de geografia. E eu não estou falando de interdisciplinaridade. Eu não estou falando de uma questão de geohistória, estou falando só de geografia. Quando a gente leva a interdisciplinaridade, esse número aumenta, se aproximando ali de 55% da prova. Sendo que a área de ciências humanas, como vocês bem sabem, ela é constituída por geografia, história, sociologia e filosofia. 4 disciplinas, mas 40% das questões é de geografia. E quando eu pego geografia mais interdisciplinares, geohistória, biogeografia, eu aproximo ali de 55%. Perfeito? Então, é muito importante que você, de fato, entenda a importância da geografia. A geografia dentro das ciências humanas, é a disciplina de maior peso e relevância devido ao número de questões que aparecem. Perfeito? Até aqui tudo bem? E a geografia vem ganhando uma relevância a nível nacional, não só no Enem. Saiu essa semana, direto do forno. Olha só, nós vamos colocar aqui para você um comunicado da USP, oficial, tá? A USP, coloca para mim aquela parte, tá? Em azul, a USP anunciou, galera, que a geografia, ela vai aparecer, não tem problema se me ficar aqui não, tá? Ela vai aparecer na segunda etapa de todos os campus USP. Então, a partir de agora, quem vai fazer medicina nos vestibulares tradicionais da Paulista, tá? Seja qual for, sobretudo agora USP. Gente, além de fazer a prova de física, biologia e química, geografia, uma prova de segunda etapa aberta. Então, a geografia ela já tem uma relevância no Enem, dentro de ciências humanas, e agora uma relevância dentro do vestibular paulista USP, FUVEST. Tranquilo? Isso é para te mostrar que sem a geografia não tem como. Patrick, mas como que eu vou utilizar a geografia para aumentar a minha nota? Esse é o grande pulo do gato. Gente, ótimo, obrigado, Júlio. Aqui nós vamos ter, então, portanto, a geografia. Como desenvolver a geografia de modo que eu consiga aumentar a minha nota? Eu vou ter aqui, ó. Eu preciso entender uma coisa.
Geralmente, tá? O que o aluno passa? Qual é a situação? Ele pega uma questão, se depara com ela e fala assim, e é um aluno muito bom em geografia. Ele erra a questão, ele fala, não entendi por que eu errei. Isso é muito comum. E aí, é por causa exatamente disso aqui, ó. Conceitos e termos. Conceitos e termos. Às vezes aparece uma única palavrinha ali que você não sabe o significado, tá? No que ela resulta. E aí você erra a opção. Então é muito importante, de fato, que você entenda os conceitos e os termos. Então nós vamos ter aqui, por exemplo, alguns termos. Eu vou citar alguns aqui. Tá bom? Para que você entenda. Aparece lá na sua prova, por exemplo, vamos colocar aqui, ó. A gente tem dezenas e dezenas de conceitos e termos. Eu vou pegar só alguns aqui como exemplo. Aparece esse termo aqui, ó. Macrocefalia urbana. Aí você fala, nossa, eu não sei o que significa isso de verdade, de fato. Eu sei que tem a ver com cidade, mas eu não sei necessariamente, tá? O significado disso. Como resultou nisso? Até porque o Enem, gente, é muito importante que vocês entendam que o Enem, ele trabalha muito com causa e efeito. As consequências, né? Macrocefalia urbana, por exemplo, é um crescimento rápido, acelerado e desordenado em uma região urbana, o que acaba resultando em um outro termo que já apareceu no Enem. Conglomerados subnormais. O conglomerado subnormal nada mais é do que uma comunidade, popularmente chamado de favelas. O processo de favelização é resultado de uma macrocefalia urbana. Então, se você não souber o significado, causa e efeito para o Enem, porque o Enem ele não vai te pedir só aquele conhecimento específico, decorado, mecanizado. Não. Ele exige de você a habilidade de fazer associações. E qual disciplina é mais interdisciplinar do que a geografia? Gente, não existe. A geografia é a disciplina mais interdisciplinar existente. Ela tem contato direto com a biologia. Quando a gente vai falar de biomas, da parte de botânica, por exemplo, um dos exemplos, com geohistória, numa infinidade de conteúdos, industrialização, urbanização, formação do território brasileiro. Tem relação com matemática, uma vez que entra fuso horário e escala, por exemplo. Percebem? Então, tem também relação com a física, para falar de fontes de energia, por exemplo. Então, não existe disciplina que seja mais interdisciplinar do que geografia. E qual profissional tem o olhar do geógrafo para falar de atualidades? Porque o geógrafo, ele vai compreender o que já aconteceu, entende o cenário atual contemporâneo para te apresentar aqui dados através de estudos. Tem até institutos para isso, não é verdade? O IBGE é um deles. Então, é importante que você entenda isso. Conceitos e termos. Aí apareceu, por exemplo, lá, vamos mudar aqui agora, migrar, né? Porque a geografia tem a parte de geopolítica e humana e a parte física. Apareceu lá o termo contra-alísios,
Por exemplo, o que é o contralísio? Mas para o Enem não adianta só saber. Não adianta só saber o que é causa e efeito, as consequências, o que o contralísio causa. É muito importante. E nós vamos ter aqui um momento muito especial, que é que vocês confundem muito. Esse aqui, ó. Intemperismo, que é diferente de erosão. Algumas questões, mas cada vez mais raro, de maneira muito genérica, apresentam intemperismo e erosão de maneira ampla, como sendo algo próximo, mas quando a gente vai observar de maneira restrita, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Perfeito? Então, a gente fecha esse primeiro bloco te apresentando: não adianta estudar 10 horas por dia se você ainda não entendeu o ponto-chave da aprovação, que é o quê? Na geografia, os diversos conceitos e termos, além de saber o significado, você precisa saber causa e efeito, sempre puxando para o dia a dia, para as situações do dia a dia. Tranquilo? Então, aqui a gente encerra esse primeiro bloco apresentando para vocês o grande pulo aqui do gato. Patrick, pelo amor de Deus, é isso? É isso. Queridos, vários estudantes ainda não entenderam que o Enem não é uma prova de decoreba. O Enem, eu vou colocar agora de uma maneira simbólica, é um jogo onde você precisa saber jogar esse jogo. Perfeito? Então, existem mecanismos para que você faça uma boa prova do Enem. Mecanismos esses, por exemplo, que eu posso citar alguns aqui. Você não vai perder tempo em questões super complicadas. Questões com enunciados gigantescos, você tende a deixar elas também por último. Vai resolvendo as questões mais objetivas. Entende? Então, o grande ouro está aqui. Entender os conceitos e os termos, essas palavras. Eu poderia citar várias outras palavras aqui. Isoípsas, gentrificação, cidades gêmeas, polarização urbana, conurbação. Não adianta só saber o que é. Isso aqui é muito importante. Então, existe uma associação disso. Está tudo intimamente ligado. Então, quando você pega aqui, você precisa entender exatamente isso. Causa e efeito, além da questão, obviamente, do significado. Tranquilo? Eu vou aproveitar aqui para o segundo bloco para mostrar a vocês na prática algo muito importante. Vamos pegar aqui, por exemplo, esse erro clássico que nesses 16 anos, tá? Sul de Minas, Triângulo Mineiro, enfim, Campinas, São Paulo, por os lugares onde eu passei dando aula ou que eu ainda estou, as dúvidas tendem a ser as mesmas.